Aqui com a gente o jornalista João Magalhães, editor de política do nosso jornal O Dia. João, tem um zum nos bastidores da política sobre a possibilidade do secretário Nouga ser o vice de Dr. Pessoa. Quais são os bastidores dessa articulação, se é que existe essa articulação? Otávio, boa tarde para você, boa tarde a todos. Essa possibilidade existe, inclusive é reconhecida, não só por Nouga Cardoso, secretário de Educação, como também pelo próprio prefeito de Teresina, Dr. Pessoa. Ele já sinalizou que pretende anunciar o vice no mês de outubro. Claro que ele ainda não tem definido o nome, mas tem algumas indicações, alguns nomes que circulam ao lado dele. E não é surpresa de que o secretário de Educação, Nouga Cardoso, é de fato, dentre esses nomes, o que aparentemente tem o melhor perfil, e isso é visto inclusive dentro do próprio grupo de Dr. Pessoa e não só por ele. Hoje pela manhã, o Eliésio Rodrigues conversou com o secretário de Educação sobre o assunto e a gente pode conferir a sonora agora. O prefeito tem repetido isso, né? Mas o que eu tenho a dizer é que talvez nessa classificação eu ainda seja considerado bronze. Tem muita prata na casa, valorizada, com histórico de participação em movimentos políticos, em gestões, em processos eleitorais. O meu nome está humildemente colocado aí dentro das possibilidades que no tempo certo o prefeito poderá avaliar, a população poderá avaliar. Não estamos para concorrência, estamos para contribuir no fortalecimento da Prefeitura Municipal através das ações políticas que ela leva à população de Teresina. Nouga Cardoso fazendo esse comentário, João, mas quais são? A gente sabe que nós estamos há um ano do pleito eleitoral. Exato. Essas articulações, elas já começaram, mas na real, verdadeiramente, quais são as chances de Nouga compor com o prefeito Dr. Pessoa? Otávio, o ideal, obviamente, era que o vice fosse alguém que viesse para somar no sentido de representar um outro grupo político, né? Um grande partido. O papel do vice é muito neste sentido, é alguém que vem para acrescentar, para agregar, para somar forças políticas, que normalmente tem ali as condições de trazer um voto diferente daquele que o prefeito já tem. E isso, ninguém pode negar, pesa contra Nouga Cardoso, porque de fato ele já é alguém muito ligado ao prefeito. Mas, por outro lado, o nome de Nouga Cardoso é apontado principalmente porque, se a gente for observar o resultado da gestão de Dr. Pessoa, a educação é uma das áreas que conseguiu se manter em um nível bom, né? A gente sabe que quando o Dr. Pessoa assumiu a prefeitura de Teresina, a educação municipal de Teresina era a melhor do país entre as capitais. Esse índice, essa liderança conseguiu ser mantida ao longo dos últimos anos. Então isso, de fato, é uma vitrine da gestão, e o Conselho Político, o grupo político ali aliado de Dr. Pessoa, reconhece que em uma campanha eleitoral isso pode sim fazer muita diferença, principalmente se a oposição for criticar a gestão de Dr. Pessoa, eles podem colocar a educação ali como uma vitrine, dizendo que, olha, a gente conseguiu a educação de Teresina, que já liderava o ranking entre as capitais do país, conseguiu ficar em primeiro lugar, vem se mantendo, há alguns investimentos na área que estão sendo consolidados, então há uma chance real sim. Se não vier, a gente sabe que o prefeito Dr. Pessoa está com dificuldade no que diz respeito a partidos políticos, né? A gente tem comentado aqui que ele está no Republicanos e há uma possibilidade ainda remota dele dialogar com outras siglas. Então, essa dificuldade de composição política, de tentar atrair mais partidos, hoje é uma realidade. Em sendo assim, fica muito difícil a gente imaginar que alguém vai vir de fora do grupo para compor como vice de Dr. Pessoa. Em sendo escolhido alguma prata da casa, né, como a gente chama, o grupo pode ir praticamente aí com uma chapa pura, porque dentre os aliados de Dr. Pessoa, Nouga Cardoso é de fato o mais bem avaliado e o que se posiciona muito bem para ocupar a função de vice. Teria a questão da experiência na gestão, foi reitor da UESP e, como secretário de Educação, vem liderando uma área que como eu falei, a cidade de Teresina tem a melhor educação entre as capitais do país. Agora, essa questão política, obviamente, precisa e deve ser trabalhada, mas a gente sabe que isso, na prática, é muito fácil de acontecer e, em sendo um gestor experiente, Nouga Cardoso tem, sim, muitas chances de ocupar esse espaço de vice.
João, agora até que ponto essa especulação já no início desse processo eleitoral ele pode afastar outras alianças? Porque podem olhar para o grupo de Doutor Pessoa e dizer, não, ali eles já estão articulando, fechado, né? Já está fechado. Qual é os prejuízos que essa articulação a essa etapa, a esse nível da disputa, ele pode trazer para o grupo de Doutor Pessoa? Otávio, quando a gente vê o grupo, né, que hoje está na Prefeitura de Teresina, a gente sabe que há uma certa dificuldade de adversários aderirem a esse grupo. Estou falando de grupos políticos. Isso porque uma ala da oposição, liderada pelo governador Rafael Fonteles, tem tido ali uma estrutura política, tem viabilizado algumas alianças com os partidos que já estão vinculados lá ao Palácio de Karnak. Por outro lado, os partidos ligados ali à oposição liderada por Ciro Nogueira também não devem sair de lá. Estou falando do PL, do PSDB, do União Brasil e do Progressistas. Então, quando a gente olha o mapa de partidos políticos, a gente não vê hoje algumas siglas que devem entrar no grupo de Doutor Pessoa, né? E o próprio Conselho Político do Prefeito tem essa estratégia de que dificilmente eles vão atrair mais partidos. O que eles têm que fazer é pegar o time que tem, né? Aprontar ali um discurso e tentar fortalecer esse grupo. Diante disso, o que o grupo tem a oferecer são candidaturas, são estruturas partidárias, né, estrutura de campanha para fortalecer uma bancada de vereadores, de candidaturas de vereadores em vários partidos, pelo menos 3 siglas. No que diz respeito ao espaço de vice, hoje não se vislumbra que nenhum grupo político, que nenhum partido vá lutar por esse espaço, porque a expectativa que se tem realmente é de que toda a oposição ela fique dividida entre o grupo de Ciro Nogueira e o grupo de Palácio de Karnak, mas que não faça uma adesão ao Palácio da Cidade. Então, assim, é mais ou menos o seguinte, não vai espantar nenhum adversário, porque os adversários, de fato, não têm essa possibilidade, não veem esse espaço para aderir ao grupo de Doutor Pessoa, por isso, uma solução caseira. E é bom lembrar também que lá em 2020, a chapa vitoriosa para a eleição da Prefeitura de Teresina, ela foi feita com bastante antecedência. Doutor Pessoa, prefeito, Robert Rios de vice. E anunciada com mais de ano. Foi anunciada exatamente, muito mais de um ano das eleições. Então, o doutor Pessoa já tem essa experiência aí e deve repetir essa mesma fórmula para o ano que vem, lembrando, claro, que é um contexto diferente, afinal de contas, agora ele vai ser julgado pela gestão que realizou e não mais como um candidato, né, que pode, certamente, ali, que o cidadão que é candidato e que nunca foi prefeito, ele deve desenvolver uma estratégia. Quando, no caso de Doutor Pessoa, ele já é prefeito e vai concorrer à reeleição, a estratégia precisa ser diferente.